Tiago 5,15. Nós vamos ler apenas a parte A do versículo. Eu quero falar nesta noite sobre a oração da fé. A oração da fé. Se você pudesse colocar em pé mais uma vez. Temos aí no telão, na versão revista e atualizada. Diz assim: a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, quando nós lemos este texto, a gente conhecendo a história de Tiago, a carta ou a epístola de Tiago, ele está sempre preocupado com aquilo que nós podemos e que devemos fazer. E Tiago, escrevendo esta carta, essa epístola, nesse versículo, ele é muito assertivo, muito breve e muito profundo. Eu sempre digo que quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós sempre encontramos e sempre encontraremos lições valiosas para a nossa vida. Então, este trecho, veja que é apenas um trecho, não é nem o versículo inteiro, apenas a metade do versículo 15. Existem lições que, se nós colocarmos em prática, a nossa vida muda. O nosso dia a dia muda. A nossa condição de vida muda. A nossa família, seja o que área for da nossa vida, acaba mudando pelo poder que há nas instruções e nos ensinamentos da palavra do Senhor. Então, ele começa dizendo a oração da fé. Irmãos, deixa eu falar rapidamente aqui algumas coisas a respeito da oração que eu e você, precisamos aprender a respeito da oração. A oração, irmãos, é uma necessidade diária. A oração é uma necessidade diária. O cristão, ele precisa entender, e quando nós olhamos para o contexto bíblico, desde o Antigo Testamento, lá nos primórdios bíblicos, até o Apocalipse, sempre existe instrução da parte de Deus para que tenhamos a prática da oração. Então, a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Então, a oração é uma necessidade diária. A oração é o único meio pelo qual nós conseguimos falar com Deus. Nós temos que entender o que é princípio bíblico. Hoje nós vivemos num mundo secularizado, nós vivemos num tempo de cristianismo secularizado, teologia secularizada, igrejas secularizadas. O que nós podemos aprender a respeito do que está sendo feito hoje com o evangelho, com o cristianismo, com os ensinamentos bíblicos? Assim como tudo no mundo é relativo, eles querem fazer com que a Bíblia também seja relativa. O que é verdade para mim pode ser não verdade para o irmão. O que é verdade para o irmão ali pode não ser verdade para mim. Isso é o relativismo. Então o mundo tem tentado relativizar as coisas. Nós vivemos num país onde as coisas estão divididas. Tem um lado da esquerda, tem um lado da direita, e eles estão se degladiando. Nós temos uma cultura de pregar a divisão, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Uma cultura de colocar a raça tal contra a raça tal, a minoria contra a maioria, o rico contra o pobre, é o que se prega a divisão. E também esta relativização das coisas. Olha, o que é verdade para você, pode não ser verdade para mim. Mas quando se trata de Bíblia, não existe nada relativo. A Bíblia, tudo na Bíblia é absoluto. Aquilo que está bem claro e aquilo que não está claro, aquilo que a gente lê e entende logo de início e aquilo que a gente precisa se aprofundar um pouco mais, também continua sendo verdade absoluta. A Bíblia não muda.
Ela mesma diz, passará o céu, passará a terra, né? Deus dizendo, passará o céu, passará a terra, mas a minha palavra não vai passar. Então, Deus instituiu a oração como o único meio de acesso a Ele, no sentido de conversa. Então, não existe outro meio, não existe outro artifício, não existe outro instrumento, não existe outro meio pelo qual o homem consiga falar com Deus. Ele instituiu a oração. Então, nós estamos aprendendo um pouco a respeito da oração. A oração é uma necessidade diária. Eu e você precisamos orar diuturnamente. Precisamos orar continuamente. A Bíblia diz assim, orai sem cessar. Então, o segundo ponto que nós estamos aprendendo, que a oração é o único meio que nós conseguimos falar com Deus. Por que você precisa entender que a oração é o único meio de falar com Deus? Porque o próximo ponto, eu sempre tenho falado aqui, irmãos, e muitas pessoas ainda não conseguiram compreender esta verdade bíblica. Deus não responde à dor, Deus não responde à lágrima, Deus não responde à aflição, Deus não responde ao desespero, Deus não responde à catástrofe, Deus responde à oração da fé. Muitas pessoas têm deixado de viver bênçãos, milagres, porque pensam assim, Deus está vendo o meu sofrimento, Ele vai fazer alguma coisa por mim. Deus está vendo que eu estou em meio a esta tempestade, em meio a esta noite sombria, Deus vai fazer alguma coisa por mim. Deus não responde, irmãos, a nossa dor. Tem pregador por aí que diz, chore, irmão, que Deus responde. Não, Deus não responde a lágrima. Deus não fica sensibilizado no sentido ao ponto de responder. Deus espera a oração. Por isso Ele instruiu a oração. Irmãos, deixa eu dar um exemplo bem claro aqui para você compreender. Todo mundo conhece a história de Ana. A mulher que não podia ter filhos. A mulher que estava amargurada de espírito. A mulher que estava sofrendo terrivelmente, a mulher que havia perdido até mesmo a fome, ela não conseguia mesmo se alimentar. A palavra do Senhor diz que nada, nem mesmo o amor do seu marido era o suficiente para ela. Ela estava amargurada no seu espírito, na sua alma. Aquela mulher estava dilacerada no seu interior, ela estava arrebentada, ela estava trucidada, ela estava numa situação calamitosa. No entanto, quando é que ela alcança a vitória? Quando ela ora. A Bíblia diz que Ana foi ao templo, se ajoelhou, se prostrou, não diante daquele altar, diante do Deus Todo-Poderoso, e orou. Mesmo que não saísse voz, mesmo que os lábios dela só se mexessem um pouquinho, mas ela estava orando e dizendo, Senhor, se atentares para o meu sofrimento, se ouvires a minha oração e conceder um filho varão, aí nós vamos fazer uma aliança, eu vou dar esta criança para te servir por toda a sua vida. Deus não respondeu a lágrima, Deus não respondeu a aflição daquela mulher, Deus respondeu a oração. E tem muita gente deixando de orar e falando assim, Deus sabe o que eu preciso. Sabe e não vai fazer nada. Deus sabe a necessidade que eu tenho, sabe e não vai fazer nada. Deus está esperando que eu e você oremos. Sabe qual é o maior prazer de Deus? Que acreditemos, que confiemos nele. A Bíblia diz que o Senhor não rejeita um coração quebrantado. Então a gente vai diante dele e fala, Senhor, a situação que eu estou enfrentando não é nada boa, mas eu confio que Tu és poderoso para mudar essa história. Estamos falando sobre oração. A oração é praticada ao longo da história, irmãos. Quando nós olhamos a história de Noé, Noé orava, Abraão orava, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Davi, Salomão, Daniel, o próprio Jesus orava.
Pedro, Tiago, João, o apóstolo Paulo. A prática da oração vem desde os primórdios da humanidade. Porque é o meio pelo qual Deus instituiu para que acessemos a Ele, para que conversemos com Ele, para que a gente possa expor a Ele as nossas debilidades, as nossas insuficiências, as nossas limitações, os nossos problemas, as nossas angústias, o motivo da nossa aflição, o motivo do nosso desespero, através da oração. Lembra-se de Elias? Elias estava passando por um período difícil, quem sabe uma depressão, e ele foge da presença da Jezabel, e ele vai para o deserto, senta embaixo de um zimbro, e fala: Senhor, tira a minha vida, não tem mais por que continuar vivendo. Veja, Elias, até no momento mais difícil da sua vida, ele está falando com Deus. E Deus ouve a oração e fala: não acabou a tua missão, não. Ainda bem que Deus não responde todas as orações, né? Não acabou, não vou. Você tem uma missão a fazer ainda. Você tem algo a cumprir ainda. Então, irmãos, a prática diária, nós vemos o próprio Jesus. Irmãos, no tempo de Jesus não tinha microfone, não tinha internet, não tinha live para alcançar muitas pessoas. Então Jesus, quando amanhecia o dia, ele já começava a pregar, e pregava a manhã toda, e pregava a tarde toda, e quando estava anoitecendo o dia, ele despedia as multidões, e ia fazer o quê? Se retirava para orar. Jesus, após um dia todo de pregação, ele se retira para orar. E muitas vezes a Bíblia diz que na terceira vigília da noite, lá por 3, 4 horas da manhã, Jesus ainda estava orando. Então a oração é praticada ao longo da história. E a oração é ensinada e estimulada pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos. Jesus nos ensina a orar. Jesus nos estimula a orar. Jesus diz que nós precisamos orar. Porque a oração gera curas e milagres. Nós estamos numa noite que nós estamos clamando do Senhor cura e milagres sobre o nosso físico, sobre a nossa alma. Milagres para situações que parecem insolúveis na nossa vida. E tudo tem início na prática da oração, porque a oração gera curas e milagres. Se Tiago está falando que a oração da fé, significa que existe uma oração que não é da fé. Então, quando o Tiago está escrevendo, olha, a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará, nós percebemos que existe, que podemos encontrar oração sem fé. Tem gente que ora e não tem fé. Eu vou orar, não sei se Deus vai ouvir ou não, mas eu vou orar. Eu vou orar, quem sabe Deus decida ouvir a minha oração e responder. O meu tio, meu parente, o pastor da igreja, o pastor da televisão, um conhecido meu disse que se orar é bom, então eu vou experimentar. É igual quando a gente conversa com alguém e fala assim, se você tomar tal chá, o chá é bom. A gente, não custa nada tomar um chazinho, né? Se não fizer efeito, pelo menos mal não vai fazer. Tem gente que faz a oração, a prática, esta prática. Eu vou orar, não sei se Deus existe, não existe, mas eu vou orar. Eu vou orar, não sei se Deus se preocupa comigo ou não, mas eu vou orar. Eu vou orar, não sei se Deus interfere na minha história ou não, mas eu vou orar. É oração sem fé. Eu sempre falo isso, irmãos, tem gente que vem para a igreja sem fé, tem gente que ora sem fé, tem gente que lê a Bíblia sem fé. Irmãos, tudo que nós formos fazer tem que ser embrulhado na expectativa de que Deus vai fazer alguma coisa por nós. Eu vou abrir a Bíblia e Deus vai falar comigo.
Eu falo sempre da oferta. Eu vou ofertar para ver se o pastor Rubinho diz que Deus prospera. Vamos ver se é verdade mesmo. Embrulha na expectativa a oferta, o dízimo, entrega. Fala, eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa por mim. E nós vivemos os milagres. Na oração é a mesma coisa. Temos que pegar a nossa oração e embrulhar na expectativa, na fé, na esperança. Eu irei orar e o Senhor fará alguma coisa por mim. Irei orar e o milagre vai chegar na minha vida. Então, irmãos, a oração precisa ser baseada na fé. Existe também a oração apática. A oração apática é daqueles que não conhecem muito bem Deus. Eu não sei muito bem quem é Deus, mas eu vou tentar fazer uma oração. Por que é uma oração apática? Porque não tem empatia, porque não tem sentimento, porque não tem conhecimento. Parece aquelas conversas na fila do caixa do supermercado, né? Você está lá, você nunca viu a pessoa na vida, boa tarde, como é que vai? Será que chove hoje? Que frio que vai fazer? Aquela conversinha assim superficial, porque você não conhece a pessoa. Você nunca viu a pessoa, você não vai falar, olha, eu estou enfrentando tal problema. Olha, eu recebi o meu salário hoje, tenho tantos mil na conta. Você não conhece a pessoa, a conversa sempre é superficial. Então, existem pessoas que têm esta oração apática, não conhecem muito bem a Deus. Eu vou tentar orar, né? Eu não sei bem quem que é. Tem a oração tímida, irmãos. A oração baseada na timidez. A pessoa conhece a Deus, sabe quem é Deus, sabe o poder de Deus, já viu Deus realizando grandes coisas, já viu Deus respondendo orações de maneira poderosa, e ele diz assim, eu vou orar, Senhor, será que o Senhor pode fazer alguma coisa por mim? Aquela oração com timidez. E a palavra do Senhor diz assim, que é necessário que a gente entre na presença do Senhor, se aproxime dEle com ousadia, crendo que Ele é poderoso para fazer algo poderoso por nós. Então a oração não pode ser tímida, irmãos. Senhor, eis o teu servo que um coitadinho na tua presença. Se o Senhor decidir olhar para mim, na imensidão da tua grandeza, não, tem que orar, não é colocar igual a igreja que diz colocar Deus na parede, o Senhor vai ter que fazer, eu te ordeno, não. Esses dias eu dei muita risada, um pastor pregando, ele falou assim, tem muita gente determinando, eu determino que Deus faça. Ele falou assim, então eu chegue para a tua mulher e diga, eu determino que você faça café agora para mim. Ele falou assim, você é capaz de apanhar da mulher e vai determinar para Deus, rapaz? Né? Não tem, irmãos, não é colocar Deus na parede, mas é ter fé, dizendo, eu sei que tu és poderoso, eu sei que o Senhor olha, me conhece, sabe as minhas dificuldades, eu sei que a minha oração está embrulhada na expectativa, na fé, na esperança, e o Senhor vai fazer alguma coisa por mim. Então não pode ser oração tímida, a oração da fé. Eu tenho certeza que Deus responderá. Esse texto de Tiago, um pouquinho antes, diz assim, se existe alguém entre vocês que está doente ou enfermo, chame os presbíteros, e esses, fazendo unção com óleo, vão repreender o mal, e a oração da fé salvará o enfermo. Então o fato de você sair da sua casa e vir aqui, tem que ser um ato de fé. O fato de você estar conosco nesta caminhada, nesta campanha, tem que ser um ato de fé. O fato de você estar enfrentando uma crise, você precisa agir em fé. E não ao contrário. Tem gente que na hora da crise remove a fé. Deixa a fé enfraquecer, é exatamente o contrário. Na hora do problema, da adversidade, a fé precisa ser fortalecida. Não é isso que Paulo nos ensina? Quando estou fraco, aí é que estou forte. Então este é o caminho não natural, mas o caminho do crente espiritual. O crente natural, o crente carnal, na hora da crise, ele recua, ele retrocede, ele não avança, mas o crente espiritual, ele olha e fala, estou fraco, então eu dependo do Senhor, aí eu me fortaleço, eu ando em fé, ajo em fé,
faço a oração da fé e alguma coisa maravilhosa acontece na minha vida. Irmãos, Deus sempre responde às nossas orações, embora não seja sempre do jeito que a gente quer. Eu falei já hoje de Elias, me expressei de maneira errada, falei, ainda bem que Deus não respondeu a oração, quer dizer, Deus respondeu, mas não do jeito que ele havia pedido. Deus nunca deixa uma oração da fé sem resposta. Deus nunca deixa uma oração da fé sem resposta. Mesmo que a resposta não seja no momento que a gente quer. Às vezes a gente está pedindo sim e Deus responde não, mas Ele responde. E às vezes a gente está pedindo não, Ele responde sim, mas Ele responde. Então a oração da fé sempre irá gerar um resultado extraordinário. Ele diz assim, a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. O salvar aqui, irmãos, não é no sentido de salvação, de ter o nome escrito no livro da vida, de ter o seu futuro livre do inferno. O salvar aqui significa ser curado. O salvar aqui significa ser livre, salvo da enfermidade, da doença, do mal que aflige. Então, se refere à libertação das doenças, se refere a curas e milagres. Tiago está afirmando que a oração da fé é poderosa para gerar resultados extraordinários. Irmãos, não existe um resultado extraordinário sem uma oração da fé. Na terça-feira estávamos aqui estudando, na nossa escola de ministros, estávamos falando sobre isso. Que para atingirmos resultados extraordinários, precisa de um início, precisa de um start, precisa de algo que gere, que mova o coração de Deus, que atraia o favor de Deus, que abra a porta do sobrenatural e algo seja liberado sobre a nossa vida. Isso se chama oração da fé. A oração da fé é uma chave que destrava portas. A oração da fé é uma chave mestra. Eu não sei quantos conhecem chave mestra. Nos hotéis tem isto, né? Lá no hotel, um hotel tem 100, 200, 150 quartos. Cada quarto tem a sua chave. Eu lembro que eu fui me hospedar, fui pregar acho que no norte do Paraná, se eu não me engano. Eu cheguei lá, já de noite, cansado, me colocaram no hotel e o recepcionista falou assim, olha, o teu quarto é o 1402. E eu estou lá e não abre a porta, e não abre. Eu passo o cartão e não abre. Eu olhei o 1407, falei, graças a Deus que não abriu. Não sabe lá se tinha alguém lá dentro, vai entrar. Então, cada chave abre a sua porta. A porta do 14, a chave do 1402 não vai abrir a chave do 1407. Mas existe as camareiras, as mulheres que trabalham lá fazendo a limpeza. E elas têm a chave mestra. Elas abrem toda e qualquer porta com aquela chave. Então, ela está lá limpando, ela não precisa ir lá na recepção e pegar aquele molho de chave e colocar no bolso, ou colocar no carrinho e chegar lá e fazer, aqui é o quarto 402, então eu vou procurar a chave do 402. Não, ela tem uma chave que abre todas as portas. É isso que Tiago está dizendo, que a oração da fé é uma chave mestra, ela abre qualquer porta na nossa vida, seja um milagre da cura no físico, seja um milagre na cura da alma, seja uma bênção na família, no casamento, nas finanças, uma bênção espiritual. Existe uma chave poderosa que está a nosso alcance, e essa chave se chama oração da fé. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. O levantar aqui, irmãos, significa viver num novo tempo. Significa uma nova fase a ser vivida. Significa uma nova estação, irmãos, porque
Por vezes, Deus pode até usar a doença como instrumento na nossa vida. Ele pode permitir. Pode permitir uma luta, uma dificuldade, por quê? Para nos colocar no centro da vontade dEle. Às vezes o irmão aqui, eu não vou contar quem que é, né, mas o irmão na terça-feira que estava dando um testemunho, na terça-noite, dizendo, olha, eu tinha feito um voto com o Senhor. Eu vou me aposentar e eu vou fazer a obra do Senhor. Se aposentou e continuou trabalhando. Ele falou assim, Deus me pegou valendo, né? Passei por um acidente, por uma dificuldade, para que Deus me colocasse exatamente aonde Ele quer que eu esteja, e eu estou fazendo a obra, estou vendo o resultado, e o Senhor está começando a me usar de maneira diferente. Deus permite, irmãos, crises, Deus permite situações, tempestades, ventos fortes, noites escuras, para que a gente recorra a Ele, e quando recorremos a Ele, Ele nos encaminha no lugar aonde Ele planejou para a nossa vida. Se nós estivermos errado, se nós estivermos fora da vontade do Senhor, qualquer coisa pode nos destruir, mas no centro da vontade do Senhor, no propósito que Ele estabeleceu para a nossa vida, nada e ninguém pode nos destruir. A gente pode passar no vale da sombra da morte, mas lá está o Senhor para nos levantar, oh aleluia, e nos colocar na nova estação da nossa vida. Então nós temos que entender, irmãos, que as crises que nós enfrentamos são temporárias. A irmã Zita falou que nós estamos vencendo essa crise. Não é, o Senhor me colocou uma enfermidade, então agora eu vou carregar isso para essa vida. Não, é uma fase que a gente passa. Fomos acometidos de um problema, de uma dificuldade, a gente recorre ao Senhor e a gente recorre com fé. A oração da fé, a chave mestra. Essa porta que se fechou vai se abrir. Eu não vou ficar nesta estação, eu não vou ficar parado no meio dessa crise. Eu não vou ficar, o sol da justiça vai raiar nesta noite escura. O vento vai se acalmar. Eu uso a oração da fé e mudo a estação da minha vida. Tem muita gente, irmãos, que está enterrado na estação de sofrimento, de crise, de doença, de enfermidade, de aflição, de desespero. Tem ao seu alcance a oração da fé, mas não quer mudar a estação da sua vida. Ana, eu dei o exemplo lá no começo, Ana estava sofrendo, estava amargurada na alma, e ela falou, Deus não gosta de mim, o Senhor me abandonou, quão miserável eu sou, amaldiçoada, por que eu nasci? Quase fez igual Jó, né? Amaldiçoou o dia que eu nasci. Não, aquela mulher, ela estava no meio de uma crise, ela estava enfrentando um problema, e ela falou, eu tenho a oração da fé ao meu alcance, eu vou diante de Deus, eu não vou ficar nesta estação, eu não vou permitir que eu fique enterrado nesta angústia, nessa amargura. Eu vou usar a oração da fé e vou mudar a história da minha vida. E aquela que não podia ter um filho, ela teve Samuel, entregou ao Senhor, depois veio mais 7 ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós usamos a oração da fé, nós mudamos a estação da nossa vida. Lembro-me aqui do pastor Rubinho, eu sempre conto a mesma história. Aonde eu vou, eu sempre falo, irmãos, Deus deu uma revelação para o pastor Rubinho de um grande celeiro de bênçãos. Tinham todos os tipos de bênçãos e as portas daquele celeiro estavam continuamente abertas. E o pastor Rubinho perguntou para aquele anjo que estava dando ali, caminhando com ele, tudo aberto ali, né? Só tinha umas paredes, mas as janelas, né? E o pastor Rubinho falou para aquele anjo assim, por que não tem porta aqui, tudo aberto, não tem janela, nada, tá tudo, só tem os vãos aí? É porque esse celeiro aqui, quem quiser chegar e entrar, pode chegar a entrar e pegar o tanto de bênção que quer, porque aqui não existe nenhuma barreira. Pode acessar livremente. A oração da fé é que nos encaminha a este celeiro. Então você pode mudar hoje a estação da sua vida, você pode mudar hoje esta área da sua vida que está em conflito, que está em atrito, que está em discórdia, que está em problema. Hoje você pode tomar posse da oração da fé e dizer, hoje eu saio como Ana. Ana saiu, aleluia, com um semblante mudado depois daquela oração. Hoje eu vim à casa do Senhor, aprendi sobre a oração da fé, vou colocar em prática, vou sair desta estação e vou viver algo novo que o Senhor tem para a minha vida. Vamos ficar em pé neste momento.